bem-vindos a mais um episódio de Raiz Informativa, o primeiro e único podcast canábico do Espírito Santo, onde eu, Lidy Saone, advogada e ativista, e eu, doutora Cíntia Valadão, médica especializada em psiquiatria e medicina do canabinoide, trazemos informação sem tabu sobre a planta. E hoje estamos aqui com a nossa convidada Carla Moreira e sua filha linda, tá se escondendo ali, né? Ana Luísa. Cheia de vergonha, né, Ana Luísa? Então, a Ana Luísa é paciente de cannabis, né, de paralisia cerebral. E a Carla é representante do coletivo Famílias Atípicas Capixabas. Hoje nós vamos falar sobre a luta das famílias atípicas em prol de políticas públicas melhores e qualidade de vida para os seus filhos e também para as cuidadoras. E vamos apresentar aqui os nossos patrocinadores, né? Primeiramente a Paranauê Studios, que, né, nos ofereceu esse espaço aqui maravilhoso para a gente poder realizar esse projeto. E a nossa plantinha, que estamos aceitando sugestões, tá, de nomes. Vamos fazer depois, abrir uma enquete. Vai ser a nossa mascote. É a nossa mascote, apresentando aqui, ó. Vocês conhecem essa plantinha? Então, essa plantinha foi feita pela Marcela da Hemp Art 705. Segue ela lá no Instagram. Eu vou deixar depois o link na descrição do episódio para vocês, tá? Perfeito. Então, agora a gente já vai entrar nas primeiras perguntas. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados sempre é como que a cannabis chegou até a vida de vocês? Como que começou essa conexão entre vocês? A Ana Luísa nasceu, ela teve paralisia cerebral, infecção hospitalar e teve outras complicações como epilepsia de difícil controle. E por 2 anos a gente tentou fazer, né, o tratamento medicamentoso, não teve bons resultados, ela teve problemas nos rins, no fígado, problema dermatológico, intoxicação, e as crises continuavam depois de 5 medicamentos. A gente entrou em contato com o médico que fazia a prescrição, mas só fazia em última instância, quando nenhum medicamento teve mais resultado. E nós começamos o tratamento com um determinado medicamento farmacológico e melhorou 20% das crises da Ana Luísa. Eu falei, opa, o caminho é por aí, a gente precisa buscar a cannabis, né, mais informações, e aí eu fui estudar, conversando com um com outro. Aqui no estado, para pessoa com deficiência, tinha poucas pessoas que faziam e ainda fazem o uso de cannabis. E aí o médico prescreveu, melhorou 20%, eu fui atrás da associação. Uma amiga nossa que tem, né, é paciente canábica também falou, vai atrás da associação porque vai dar resultado assim como deu para mim. Comecei a usar no primeiro mês, o resultado foi fantástico, 80%. Olha só. Ou seja, ela não tinha mais crise, o fígado estava desintoxicando, ela não tinha mais reação alérgica, ela não teve mais outras complicações que o uso medicamentoso traz, porque ela já estava em depressão respiratória, ela precisava entrar em oxigênio, eu estava tendo, assim, entrando em desespero, eu socorria ela e, ao mesmo tempo, eu desabava, né? E aí começou em mim as questões psiquiátricas também, por conta de todo esse estresse materno. E aí a gente foi atrás, foi usando. Hoje ela não tem crise visível, eu não preciso usar oxigênio. Ela não tem dermatite ou intoxicação por conta dos medicamentos. A gente não precisou usar outros medicamentos para melhorar o rins e o fígado. O corpo já foi absorvendo. A cannabis ela foi desinflamando o corpo, né? E hoje a gente tem um resultado satisfatório. Então, só para eu entender, como é que foi feito esse tratamento? O médico, ele associou a cannabis às medicações que ela já fazia uso? Ou ele associou a cannabis e foi retirando essas medicações, desmamando, né? Ela está tomando ainda algum remédio alopático junto com a cannabis? Sim, a gente usou 5 medicamentos anticonvulsivos, foi tentando fazer o desmame. Como eu falei, com aqueles 20% do farmacêutico, não resolveu e a gente não conseguia tirar e a gente ficou 6 meses tentando. Quando a gente introduziu o óleo da associação, a gente teve resultado de 80% e a gente conseguiu aos poucos ir desmamando. Hoje ela toma só 2 medicamentos, mais a cannabis e o THC. Incrível. Maravilha. Muito bom. E qual bom. foi o nome da associação que ajudou vocês nesse processo? No início foi a Behemp. Behemp. Muito bacana.
É muito incrível, assim, a gente vê muitas histórias, né, parecidas com essa, de remoção de vários medicamentos. Isso traz uma qualidade de vida imensa, né, para os pacientes. A gente fica muito feliz de trazer histórias como essa, porque eu acho que muitas pessoas podem estar assistindo e ver esperanças, né, para alguém da família e ver que tem outro caminho a ser seguido também. A retirada das medicações é interessante porque elas têm, né, inúmeros efeitos colaterais e elas têm interações, né, interagem uma com a outra. Mas a cannabis, ela não só trouxe o alívio dos sintomas, para que você pudesse retirar algumas dessas medicações, como ela também desintoxicou, desinflamou, porque ela tem essa função de reparação, né, dos tecidos. Ela é antioxidante, é anti-inflamatório, né? Então, ela conseguiu, anticonvulsivante. Além de tirar as convulsões, ela também trouxe essa desinflamação total do corpo, né? É Não muito só do interessante, fígado. doutora, que a questão da cannabis, o uso da cannabis, melhorou a parte respiratória. Sim. Porque ela tinha muita intercorrência por conta da disfagia, que é a dificuldade na deglutição. Ela tinha, né, ficava broncoaspirando, aí ela ia para o hospital, tinha pneumonia. Então, assim, hoje a Ana Luísa tem 1 ano e meio que ela não interna. Ela passou por Covid sem nenhuma gravidade por conta da cannabis. Tá vendo? Que bacana. A outra mãezinha falou também isso, que tinha pneumonias de repetição e aí passou a não ter mais, não precisou mais ficar internada. Isso é bem legal. É sensacional. Maravilha. Isso leva a gente para a segunda pergunta, que é como que você enxerga que a cannabis ajuda a nossa sociedade ou pode ajudar a nossa sociedade hoje? Melhorando a qualidade de vida da pessoa, né, paciente crônico, vai melhorar bastante. Tem as questões também de internação, que vai reduzir o estresse familiar. Tem a questão também, como eu sou paciente canábico, para fibromialgia e psiquiatria. Ah, você também é paciente? Também. Ah, que Faz bacana. toda a diferença. Fibromialgia. Isso, fibromialgia. Faz toda a diferença na minha rotina familiar enquanto mãe para cuidar dela. Porque antigamente eu ficava dopada de medicamento, tinha todas as reações e eu precisava de uma outra pessoa para dar o suporte. Então, melhora muito a qualidade de vida da pessoa e da família. Sim. E a qualidade de vida da sua filha, estando ruim, também piorava a sua, né? E aí exacerbava as dores da fibromialgia. Verdade. E aí, no final, deu tudo certo. Como sempre, né? Com essa Como história sempre. da cannabis. Aham. E aí, isso leva a gente para a terceira pergunta, que é quais os avanços que você enxerga e os desafios também que a gente vem enfrentando hoje, seja no Brasil, seja aqui no Espírito Santo também. A gente tem um entrave das políticas públicas que não estão sendo eficazes, tem diversas leis, né? Participei de alguns movimentos puxando a cannabis para o Estado e tem um entrave muito grande. Então, para você ter o acesso hoje, você não consegue ter o acesso de forma legal, gratuita, SUS, né? Ou você precisa comprar ou você precisa judicializar. E esse processo de judicialização a gente sabe que é muito oneroso. E isso vem regredindo a qualidade da família. Por exemplo, uma pessoa que consegue o uso do cannabis medicinal tem a qualidade de vida, aí não tem condições de comprar, precisa de judicializar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, recebe o medicamento e fica ali sem. O pedido, né? E aí a família passa, tipo, 6 meses sem, até conseguir de não novo. Não é constante. Isso, tem interrupção. Então, é muito importante o Estado do Espírito Santo trazer essa questão em pauta, colocar em pauta para, de fato, colocar o direito da pessoa, paciente crônico, a pessoa com deficiência, para que a gente, de fato, venha ter saúde. Perfeito. E o que você, se você quiser falar um pouco também sobre as famílias atípicas, né, que é o coletivo que você faz parte, como que esse movimento tem atuado no Espírito Santo, de que forma que outras mães podem entrar nesse movimento se elas quiserem, como funciona, quiser contar um pouquinho da história também para as pessoas conhecerem. O Famílias Atípicas Capixaba, ele surgiu da necessidade de muitas mães não terem apoio nem familiar e nem do governo do estado, ou prefeitura e município. Então, foi pensado como rede de apoio às famílias e também realizar a reabilitação, entre outras coisas, na garantia do direito e defesa da pessoa com deficiência. Então, quem quiser conhecer mais, pode entrar no
contato com famílias atípicas capixaba no Instagram, que a gente faz o acolhimento das famílias, somente pode entrar com laudo médico, principalmente o nosso foco é neurodivergentes, pessoas que têm alguma condição, né, de transtorno ou associada à paralisia cerebral, autismo ou doenças raras, e a gente nos coloca à disposição. Em relação à política, a gente tem buscado, junto aos governantes, provocar essa questão para trazer em pauta de novo. Por exemplo, no Estado, a lei está parada, era uma regulamentação em 90 dias e até hoje não foi feita nada. As famílias novamente precisam judicializar e a gente tem tentado fazer essa provocação com o Estado e município para trazer a pauta de volta para a gente conseguir executar a política pública e garantir às famílias de pacientes crônicos o atendimento que é garantido pelo SUS. Perfeito. Eu não sei se você sabe também, a Camila Valadão fez um projeto de lei complementar a essa da cannabis, né, que traz associações, traz pesquisa, é bem mais abrangente, mas a gente sabe que, pelo posicionamento político aqui, né, da maioria dos parlamentares, a gente tem dificuldade em atravessar projetos que venham de partidos mais à esquerda e tudo mais. Então é importante que vocês saibam que tem essa iniciativa e que a gente precisa pressionar, né, para que ela seja aprovada e para que a gente consiga também avançar nessa pauta, né. Hoje, depois de quase um ano, a gente fazendo esse pedido insistente lá na Secretaria de Saúde, saiu a minha nomeação e da Manu também, que é uma historiadora e médica veterinária, para a gente estar auxiliando o grupo de trabalho lá da CESA a tentar tocar isso para frente, porque a nossa preocupação é que eles nomearam somente pessoas internas lá que não estão alinhadas às pautas da luta, né, de quem tem essa necessidade, e aí acaba olhando só pelo viés farmacêutico, e aí parece que qualquer um é igual, e na verdade a gente sabe que não é. Você mesmo trouxe aqui essa informação, né, de que vocês tentaram uma marca mais industrializada e não teve o mesmo efeito, aí tentaram a marca de associação e teve um efeito muito melhor. Então, essa participação social nossa lá vai ser muito importante para isso. A gente tende a coletivizar essas informações até mesmo para a gente conseguir fazer com que a coisa ande de um jeito melhor para todo mundo, né? Foi muito bacana a contribuição da Camila Valadão, porque o Danilo Baiense trouxe uma lei, depois o bispo, que eu agora esqueci o nome, foi lá e refez a lei, né? As duas foram aprovadas, mas não foram para sanção. A Camila Valadão trouxe a roupagem nova de uma política que de fato seria mais parecida com o que a gente de fato precisa. Então ficou muito bacana, a gente tem conversado com a Secretaria de Saúde do Estado, né? Também futucando para saber como é que estão as coisas, mas por enquanto não tem esse interesse muito do Estado, mas a gente precisa trazer essa pauta o mais urgente possível para garantir. Muito bom. Eu também provoquei o pessoal do conselho do CONDEF, né, da pessoa com deficiência, porque não vou falar o nome dela, né, mas ela foi uma pessoa que me procurou e falou que o pessoal desse conselho tinha interesse nessa pauta e que poderia ser mais alguém para futucar, né? Mais uma pessoa pedindo. Então, imagina, eu, Litsa, pedindo uma coisa, eu, Litsa, pedindo mais famílias atípicas, pedindo mais CONDEF, pedindo mais 10 pessoas pedindo, aí já começa a sentir um pouco mais essa pressão popular, né? Que eu acho que é tão importante. E aí eu acabei fazendo assim um relatóriozinho de tudo que a gente viveu até agora, mandei para eles, estou aguardando também algum tipo de retorno. Eu imagino que com essa articulação a coisa acabe pelo menos andando devagar, mas pelo menos sair do lugar, né? Porque eles estavam muito confortáveis, né? Pô, já quase 2 anos que a lei existe e nada, né? A gente tá vendo aqui qual é o produto que vai passar, tá? E era 90 mas enquanto dias, isso, né? Enquanto isso o povo tá esperando e não dá Exatamente. pra ficar nessa, né? Então, muito legal essa participação de vocês no política, assim, né? Eu acho que isso é super relevante. E quanto mais ficar em cima, melhor, né? Porque a gente consegue ter maior essa cobrança, né? Que antes era mais difícil a gente fazer. Agora com as redes sociais, a gente consegue ter mais acesso também, né? Aos políticos e cobrar esse tipo de coisa. Recentemente, a gente teve um evento sobre autismo com a Defensoria Pública, mais especificamente o Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, e a gente colocou isso em pauta mais uma vez, e aí eles vão fazer uma terceira reunião para decidir qual é o posicionamento, se o Estado não se posiciona, o que pode ser feito enquanto garantia de direito. Ótimo. LGBT também já fez esse levantamento dessa pauta, depois que a gente provocou,
E eu acredito e espero em Deus que essa pauta Avance, né? avance. Em outros estados, eu estive buscando, assim, com outros advogados que participam de conselho, essas coisas, justamente para ter mais experiência, né, para estar trazendo isso para cá. E aí, uma coisa que eles me falaram foi isso, que teve alguns estados que a questão da lei no SUS está funcionando foi através da Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrou com uma ação coletiva, né, pedindo aplicação, né, da lei que as pessoas precisam acessar, e só através de condenação judicial é que realmente conseguiu fazer alguma coisa. Então, é bom a gente tentar de todos os lados, né? Alguma hora, alguma coisa vai sair. Hoje, para você ter acesso ao canabidiol, tentar ter acesso, você precisa protocolar na Secretaria de Saúde, você fica esperando infinitos 45 dias sem resposta. Eles não nos dão retorno, eles dizem, eles dão negativo e eles não querem por escrito, né? Para a gente poder não judicializar, sendo que isso é um direito, né? Que a gente tem. Hoje a gente já está judicializando sem nem dar entrada no processo na farmácia cidadã. A gente já tenho feito algumas judicializações já direto. Que antes a gente ficava esperando a negativa. Que a gente sabe que é omissão do Estado, então precisa... Então, hoje a gente nem espera mais. A gente já entra logo com a judicialização. Que bacana. Ia te perguntar se você quer acrescentar alguma coisa sobre a importância do THC para o tratamento da Ana Luísa e também o seu, né, de fibromialgia e a importância do acompanhamento médico, alguma outra questão que você acha relevante mencionar. É muito importante realizar o tratamento com acompanhamento médico, porque tem pessoas que falam, não deu certo, tentei, não deu certo, não quero mais usar. Eu estou usando de associação, ela está usando para epilepsia de difícil controle, tem dado muito certo esse tratamento. Ela usa com THC e também usa com canabidiol puro, que é para tratamento de coisas específicas. Tem sido sensacional. No meu caso, eu uso para fibromialgia e é THC puro, com uma dose baixa de canabidiol. E tem funcionado. Eu consigo fazer todas as atividades dela diária. Então, é muito importante o acompanhamento médico com um médico especialista. Aí eu vou me colocar aqui para dar uma explicadinha, né, para o pessoal entender. Claro. O que acontece? Tratamento com cannabis, ele é muito individualizado. Cada pessoa tem o seu tratamento ideal, né? E a gente só vai saber disso acompanhando, fazendo uma boa anamnese inicial, né? A anamnese é aquelas perguntas que o médico faz no início da consulta, né? Colhe toda aquela história. E na cannabis não existe uma dose específica, sabe? Não é você, por exemplo, criança, a gente não fica calculando a dose vezes o peso, como as outras medicações, né? E não é, para a fibromialgia a gente vai usar tantas miligramas, para a epilepsia vai usar tantas, não. Entendeu? Isso depende de cada pessoa, porque depende de inúmeros fatores, né? Da genética, do peso, né? Do biotipo. Da genética da pessoa, da genética da planta. Da genética da pessoa, da genética da planta. É um match, né? Do metabolismo, ou seja, porque a cannabis, você trata a fibromialgia, ok. Mas ela não vai tratar só a fibromialgia. Ela vai tratar até a sua unha cravada do pé, entendeu? Que você nem estava, né, imaginando, assim. Então, e ela também, ela tem um efeito... a gente precisa conseguir identificar qual que é a quantidade, né, que a gente fala médico em miligramas. Quando a gente passa para o paciente, a gente passa em ml, em gotas, mas para o médico é em miligramas. Cada pessoa tem a sua miligramagem. Eu, por exemplo, eu faço uso, eu fico muito bem com 100 miligramas de CBD. Que é bastante para algumas pessoas, Que é bastante para algumas pessoas e para outras pouco. É pouco, né? E então, cada pessoa tem a sua miligramagem. Além disso, não é só o CBD, tem o THC, que o THC ele é excelente no caso de dor crônica, né? É um analgésico potente, é um anti-inflamatório. Condições neurológicas Condições também, neurológicas, por exemplo, CBG é muito bom para condições neurológicas. Tem vários canabinoides, né, que a gente vai fazer uma alquimia mesmo. Eu quero esse com mais CBD, eu quero esse com mais THC. Tudo depende do que a gente está tratando. Então, assim, o médico ele tem que entender de prescrição de cannabis medicinal. E cada um tem uma dosagem, tem um teto máximo. Cada pessoa tem o seu teto máximo, que se passar dali, perde o efeito ou faz um efeito contrário. E aí a pessoa fica assim, comigo não deu certo. Outro dia eu atendi um paciente,
recente até, que ele falou assim, não dava certo, eu tomava um frasco assim, ó. Porque abria o não é pra frasco. tomar assim, né? Aí porque não é para tomar assim. Você tomando o frasco inteiro, você saturou seus neurônios todos, você jogou a dose lá para cima. A Entendeu? resistência foi lá pra casa do chapéu. Ainda a pessoa que fuma é diferente da pessoa que não fuma. Esse paciente fumava também, né? Então, assim, corta todos os efeitos da medicação. Então, tem aquele efeito em U, né? Chega no teto, pum, perde os efeitos. Então, tem que saber isso. E isso a gente só vai saber tateando, acompanhando. Ó, essa semana você vai tomar 2 gotinhas. Semana que vem aumenta para 4. Na outra para 6. Não adianta, vai né, aumentar. doutora? Subir, eu tô usando 2, vou usar 10 e vou tentar o resultado. É todo um processo com qualidade, com alimentação, com todo um processo para o corpo chegar na dosagem, Sim. né? E aí, por exemplo, eu tomo a mesma quantidade de gotas que ela. Ela teria que tomar. Mais perto do microfone. Quiser ajeitar a cadeira Eu tomo a mesma quantidade de gotas que ela toma. Então, não deveria ser por conta, se for analisar, né? Sim. Mas por ser especialista em canabidiol, ele consegue fazer, o médico consegue fazer essa troca, esse pensamento. Não, a gente vai tentar dessa forma, que dessa forma vai ser melhor para esse tipo de doença ou para esse. Que é diferente dos médicos que prescrevem de indústrias farmacêuticas. E o THC é o grande vilão, né? Todo mundo fala, ai, THC, ai, tem THC. Não, mas na verdade o THC, ele tem 2 grandes importâncias. Primeiro, é quando você passa um óleo full espectro, que tem todos os canabinoides, terpenos, flavonoides, tem aquele efeito entourage, né? Que a gente chama, efeito comitiva, que quando você usa tudo, o efeito ele é potencializado. Entendeu? Ele Eu gosto de trazer a metáfora da orquestra, né? Como se o CBD fosse sozinho, um músico sozinho. Um músico sozinho. E junto com todas as outras moléculas. Olha como é que faz a orquestra, aquela, né? Totalmente diferente o som. A sinfonia, né? Tudo. Então, bom, gostei. É muito importante você falar isso, porque no caso dela, ela estava usando não sei se pode falar medicamento. Pode, pode sim. Produto, um determinado remédio que é para cortar a crise quando dá SOS. E aí esse remédio estava potencializando o CBD com THC. E acontece então, isso também, essas interação medicamentosa. E aí, às vezes, a pessoa acha que é por causa da cannabis, e na verdade é a interação entre as duas coisas. É porque já faz uso de uma medicação e quando começou a tomar cannabis, potencializou a ação daquela medicação. Já tive casos de pessoa com intoxicação de ácido valproico. Acontece muito. Porque tomou cannabis, é um anticonvulsivante. Aí tomou a cannabis, potencializou o ácido valproico, ficou completamente irritado, era um autista. Então, realmente, precisa ter esse acompanhamento, né? E outra coisa legal do THC, né, que eu falei, 2, tem efeito entourage, e a outra é que a gente fala que... peraí, gente. É o déficit de atenção. Não é diminui a palavra, reduz? Ele tira os efeitos ruins do THC. Mitiga. Então, uma coisa interessante de falar do THC é que ele mitiga os efeitos... Não, corta. É isso, né? Uma coisa legal para falar do THC é que ele usado também junto com o CBD mitiga os efeitos indesejáveis do THC. Entendeu? Então deixa o THC mais bonzinho. Menos impactante, né? Menos impactante. Ele faz, por isso que é importante fazer o tratamento com acompanhamento, sem pensar em doses, quem precisa pensar nisso, de fato é o médico pensando numa alimentação para o corpo fazer, como a Litza falou, a orquestra. Isso aí. Bem bacana. Canabidiol, como eles dizem, não queima neurônio. De jeito nenhum, pelo contrário. É neurogênico e forma novos neurônios. E como eles falam também, não traz... não tem estudo científico. A gente está desde 1938 com canabidiol tendo efeitos muito bons. Eu ganhei no congresso esse mapinha de evidências. Vou mostrar aqui para vocês. Congresso da UIQE. E aqui tem milhares de artigos científicos, sabe? Bem bacana, mostrando que
que Tem realmente a muitos cannabis tem... estudos, né? Então, É, não tem tem- essa história mais de que não tem estudos. Uhum. E também se clicar lá no PubMed, né, você vai ver que Encontra. Quem que tiver encontra interesse, ali, né? quem tem interesse, quem busca, vai achar, né? Tem ali milhares de artigos científicos também para você dar uma olhadinha. Então esse negócio, não tem mais, não tem estudo comprovado, não tem artigo científico, isso é quem não quer. Quem fala isso é quem não quer. Não quer pesquisar, né? Tem a preguiça Preguiça. tem a preguiça De dar um Google. de dar um Google, de estudar mesmo, né? Não especializar, mas E a fundo, né? Pesquisar mesmo sobre essa questão. Aham. Eu ia até fazer um alerta, né? Como a gente está falando de acompanhamento médico sério, responsável, estão surgindo por aí algumas plataformas, que eu não vou falar nomes, né? Mas todo mundo que está assistindo aqui vai identificar, que te oferece ali consultas médicas, às vezes a R$30, às vezes a muito barato. Gente, não tem almoço grátis. Se você está pagando muito barato numa questão que não custa esse valor, provavelmente o atendimento vai ser ruim, não vai ser focado na sua saúde, vai ser focado em vender um produto qualquer para você, porque eles estão tentando empurrar o produto para venda. Não é Isso. preocupado com a Tem sua que ter saúde. cuidado. Então toma cuidado, pega um médico de confiança, uma indicação de alguém. Isso é sempre melhor, porque depois para evitar falar que eu tomei e para mim não funcionou. Funcionou porque você procurou num lugar que não tem preocupação ali com a sua saúde, então já fica ali aqui o alerta, né? Que às vezes pode parecer muito bom e você gastar dinheiro à toa com uma coisa que não vai resolver o seu problema. Tem plataforma hoje usando IA para fazer anamnese, sabe? Tipo, nem o médico. É a IA que está complicado. fazendo ali a anamnese. E em contrapartida tem plataformas ótimas para os médicos trabalharem, né? Tem plataformas Indicar ótimas. melhores produtos, inclusive comparando preços. Então, Tem. confie num médico especialista, pega uma indicação. Se você não tem na sua cidade, hoje em dia a maioria dos médicos, inclusive a doutora Cíntia, atendem online, remoto. Você consegue fazer tudo isso no conforto da sua casa. Então, procura, pesquisa. Qualquer coisa pode chamar a gente também, a gente tem indicações ultrapassadas, a doutora Cíntia atende, se precisar de outra especialidade, a gente pode encontrar também. Então, não fica sem acompanhamento, não faz um acompanhamento irresponsável, não faça sem acompanhamento, e aí no final vai dar tudo certo. Essa é a meta, né? Isso aí. Então, por hoje é isso, né? Quero agradecer, né, a Carla por estar aqui com a gente, a Ana Luísa. Nós que agradecemos. É isso, esse foi mais um episódio de Raiz Informativa. A gente espera que vocês curtem, compartilhem esse episódio com quem precisa saber disso e nos vemos no próximo.